nós estamos dando continuidade na série de mensagens cujo título é Eu Orei e Deus Ouviu. Quantos dizem amém? Eu orei e Deus ouviu. Olha que coisa maravilhosa. Eu falei com Deus, Ele me atendeu. Amém. Esta série, irmãos, o propósito dela é nos lembrar que Deus ouve as orações. Deus está sempre pronto a ouvir e Ele está sempre pronto a fazer. E Deus nunca deixa de recolher aquelas palavras que nós falamos a Ele naqueles momentos em que nós estamos precisando de uma ajuda e não sabemos mais o que fazer, não temos quem a nos ajudar. Muitas vezes falta pessoas, faltam recursos materiais, recursos da medicina, recursos financeiros, mas Deus é o Senhor de todos os recursos. E eu orei e Deus ouviu a minha oração, Deus respondeu. Então nós estamos procurando cada vez mais, em cada personagem da Bíblia que nós estamos aqui escolhendo cada semana, nós estamos procurando aumentar a nossa fé, de que seja lá qual for a situação, ora, que Deus responde. Principalmente porque o versículo que eu quero que projeta novamente hoje, essa é a quarta mensagem, então é a quarta vez que você vai ver, projetar esse versículo de João 14, versículo 13. Irmãos, nós como cristãos, como filhos de Deus, que colocamos a nossa vida nas mãos de Deus através da pessoa de Jesus, nós temos que tomar posse de João 14, 13, porque Jesus disse: tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Amados, além de termos na história, olhando para os personagens bíblicos, a história registrando Deus ouvindo as orações nos tempos da velha aliança, nós ainda temos Jesus dizendo: agora vocês têm o que antigamente não existia, um intercessor no céu. E sempre que você orar e falar assim: eu declaro em nome de Jesus, eu peço em nome de Jesus. Jesus diz: eu vou ouvir, para que o Pai seja glorificado através da resposta. Mas que gostoso, quando Deus honra o Senhor Jesus, que disse que tudo que pedirem no seu nome, Deus vai fazer para que Ele seja glorificado. Glória a Deus por isso. E aí, olhando para a história do Velho Testamento, já que no Novo Testamento que nós vivemos, desfrutamos, né, Jesus disse isso, mas vamos pegar alguns personagens, né, para saber, antigamente, antes de ter Jesus, Deus também ouvia orações. E nós já vimos, irmãos, Moisés, na primeira mensagem, orando e Deus trazendo provisão. Na segunda mensagem, nós vimos que Josué orou, e aí ele tomou posse da promessa que Deus tinha feito, lá, os antepassados. Na terceira mensagem, domingo passado, nós vimos Débora, uma juíza, orando e vencendo os inimigos sendo humilhados, os inimigos sendo derrotados, simplesmente pelo poder da oração de alguém com fé. Irmãos, é gostoso quando nós temos experiência própria, para contar para alguém que quando nós oramos, Deus respondeu. Que quando você fala da tua experiência, irmãos, não tem nada melhor para nos convencer do que a história que nós temos para contar da nossa vida. Tem coisas que a gente se anima porque é a história de outras pessoas. E a gente fala: que bacana, né? Deus fez com você. Mas, irmãos, quando Deus faz com a gente, não tem mais dúvida. Nós temos uma experiência para contar da nossa experiência. E hoje nós vamos ver a história de uma outra mulher que ela orou e a paz foi restabelecida. Ou seja, a paz não foi interrompida. Será que essa mensagem faz sentido para nós hoje, irmãos? Paz. Você tem procurado paz? Você tem vivido em paz? Você está com medo de perder a paz? Por isso, por aquele motivo? Tem 1000 fatores, irmãos, que às vezes nos ameaçam. E nós ficamos pensando: ai meu Deus, não deixa acontecer. Por quê? Porque se acontecer, eu vou perder a minha paz. Irmãos,
o Senhor é a tua paz, jamais Ele se afasta de você. Não tenha esse medo, eu te peço em nome de Jesus. Mas existe sim algumas coisas que nós podemos fazer. O mundo procura fazer o que pode. O que as nações procuram fazer para manter a paz? Olha, irmãos, o mundo deseja a paz, mas eles procuram se armar cada vez mais com armas militares poderosíssimas, armas nucleares, armas químicas, e um ameaça o outro. E aí, um não briga com o outro porque ele fala, bom, se eu brigar eu acho que vou apanhar, porque eu fiquei sabendo que o outro lá está bem mais armado do que eu. E aí há um respeito entre as nações, não porque as pessoas se amam, não porque os governantes querem o bem dos seus governados, mas eles têm medo de que algo aconteça por causa de uma atitude deles. Então eles respeitam. Sabe aquele negócio do gato e o cachorro? Né? O cachorro avança em cima do gato, mas o gato tem umas unhas, que quando ele avança aquelas unhas, o cachorro recua, por quê? Ele tem medo que aquelas unhas firam o focinho, o rosto dele, a cara dele. Então, irmãos, é uma paz negociada. Você não me ataca, eu também não te ataco, né? Porque se você me atacar, você vai ver o que eu vou fazer, o estrago que eu sou capaz. Então, a paz que o mundo oferece, irmãos, ela não é uma paz verdadeira, porque ela depende de condições. Algumas condições quebradas, acabou a paz. Não tem mais. Virou guerra. Por muito pouco. Às vezes a gente assiste filmes em que a gente vê a situação de fragilidade que o mundo vive, quando de repente um governante, ele tem lá um botãozinho para apertar. Tem lá todo um aparato de, mas precisa esse, aquele concordar com aquele outro. De repente, irmãos, surge uma situação lá que todos têm que concordar que aquele botão tem que ser apertado. E aí vai explodir uma grande bomba. E aí a gente fica pensando, isso não é a paz que o mundo oferece. Mas em meio a isso, irmãos, Jesus diz, eu tenho a minha paz para oferecer para vocês. Quantos estão aqui desfrutando dessa paz gostosa de Jesus? Levanta a mão comigo, irmãos. Irmãos, é gostoso saber que quando você não tem, Deus te dá. Quando você não pode, Deus pode. Quando você não consegue, Deus já fez. Vai à sua frente e avança e adianta, né? Então nós vamos ver hoje a história de uma mulher chamada Abigail, que ela orou, fez a sua parte e estabeleceu a paz. Ok? Agora, Salmo 120, verso 1 e o verso 7, vai projetar, eu quero que você me acompanhe, que o salmista, ele desejava a paz. Olha o que ele diz. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Quantas vezes nós dizemos que queremos a paz, mas lá no fundinho, se a gente pudesse, a gente acredita que a guerra seria melhor. Irmãos, nós estamos vivendo dias cada vez mais complicados. Você ouve cada vez mais pessoas recebendo prêmio Nobel da Paz. Mas aí você vai ver o que aquele sujeito fez. Ele teve uma pequena atitude, ele teve uma iniciativa, ele escreveu um livro, ele fez um discurso, ele descobriu alguma coisa e recebeu o prêmio Nobel da Paz. Mas que paz é essa, irmãos? Que paz é essa? Irmãos, a paz que o mundo oferece não é a paz verdadeira, é uma paz perigosa. Agora, nem sempre, aqueles que dizem como salmista, sou um homem de paz, nem sempre quem diz que quer a paz está disposto a fazer algo para manter a paz. Mas sabe o que o apóstolo Paulo fala para nós, lá em Romanos 12, no versículo 18, acompanha a leitura. Ele diz, olha o conselho, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. No que depender de você, faça todo o possível para desfrutar da paz. Agora pare e pense um pouquinho.
Muitas questões que nós entramos e perdemos a paz, até um certo ponto dependeu da gente, mas de repente nós resolvemos arriscar e falar aquela palavra só para desabafar, e aí criamos uma guerra entre pessoas. Muitas vezes nós tomamos uma decisão que a gente gostaria de não tomar, mas alguma coisa vem, nos influencia, e nós que tanto queremos a paz, de repente nós apenas apertamos um pequeno botãozinho do desabafo. Não aguento desaforo, ninguém coloca cabresto em mim, ok? Então aperta o botão, deixa explodir a bomba. E aí a gente fala: Senhor, misericórdia, eu perdi a minha paz. Então, perdeu porque você não vigiou, perdeu porque você talvez tentou guardar sozinho, perdeu porque talvez a paz que você tinha não dependia da fé que você tem, que Jesus Cristo é o Senhor, que governa e controla e permite somente aquilo que for para nos abençoar. Sempre que a gente agir, irmãos, de um modo: não, mas se eu não fizesse, o que ia acontecer? Aí a gente tenta arrumar uma desculpa do que poderia acontecer se eu não tivesse falado, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse comprado, entendeu? A gente arruma uma desculpa para justificar o que nós gostaríamos de fazer, mas de repente a nossa atitude, nós perdemos a paz. E a gente fala como salmista: eu sou um homem de paz. Mas se eu perguntasse aqui, quem é que está lutando para ter uma guerra interna nesse país? Ninguém levanta a mão, ninguém, porque está todo mundo querendo uma paz, todo mundo sabe o valor da paz, mas tem muitas pessoas tomando atitudes, tomando decisões, que se continuar assim, nós vamos perder a paz. Mas estão falando em paz, mas o salmista também diz: eu sou um homem de paz, mas eu estou cercado de gente que não quer a paz. Mas Paulo fala: no que depender de vocês, tenha paz. Agora eu te pergunto, irmãos, no que depender dos que são filhos de Deus, é muito interessante notar que o apóstolo Paulo está falando isso aqui para os irmãos cristãos de Roma. Ele não está escrevendo para os romanos, povo de sangue romano. Ele está escrevendo para os cristãos que moram em Roma. Irmãos, nós temos o Senhor Jesus cuidando de nós. No que depender de você, mantenha essa paz, porque Jesus veio para ser o príncipe da paz. E Ele espera o mínimo que os seus seguidores o ajudem a manter a paz nesse mundo, porque o diabo com seus aliados quer acabar com a paz do mundo. E ele vai atacar quem? Quem está em paz. Porque quem tem pode perder. Quem não tem, irmãos, tenta ganhar e às vezes não consegue. Mas quem já tem pode perder. Não pode? E aí Paulo fala: irmão, no que depender de você, não perca a sua paz por decisões estúpidas, decisões ignorantes, decisões rancorosas, decisões de vingança, decisões de ideologia, e vai por aí, irmãos. Gostar disso, gostar daquilo, cada um gosta do que quiser, mas não deixa que o seu gosto tire a sua paz. Não deixe que a sua preferência pela cor A, pela cor B, azul, amarelo, não deixa que isso tire a paz que Jesus deu a vida dele para manter em nós. Irmãos, o mundo não precisa, eles querem, mas eles não fazem para ter. Mas nós temos o príncipe da paz morando em nós. Você tem o príncipe da paz no seu coração. No que depender de você, não entristeça o Espírito Santo de Deus, que mantém a paz no seu coração. É um conselho sábio que eu pego para mim e eu convido os irmãos: pegue para você. No que depender de você, não aperte o botão da guerra, mantenha a paz. Mas olha, irmãos, nós vamos ver uma personagem chamada Abigail. Essa Abigail teve um momento em que o botão da guerra passou pela mão dela. Ela falou: não vou apertar, eu vou apertar o botão da paz. E ela fez alguma coisa, irmãos, que estabeleceu a paz.
quando ela percebeu que tinha alguma coisa dando errado, e se ela não fizesse nada, esse erro ia trazer consequências. Quem que era Abigail? Aqui em 1 Samuel 25, verso 2 e 3, ainda vai estar projetando, mas depois você vai precisar abrir a Bíblia, onde eu te falei, 1 Samuel capítulo 25, amém? Deixa ele, seja no seu celular, ou seja na sua Bíblia de papel, deixa aberto 1 Samuel 25. O verso 2 e 3, me acompanha essa leitura. Havia um descendente de Caleb, chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Olha o detalhe, ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Uma mulher bonita, inteligente, temente a Deus, lutadora pela paz, casada com um sujeito mau, grosseiro, mas era rico, tinha posses, e ele queria, através das suas posses, dar uma de bacana. Eu tenho, me respeitem, eu não quero, eu faço o que eu quero, ninguém me manda em mim, eu não sou obrigado a isso, aquilo, não reconheço as pessoas. Isso que é a característica de um sujeito mau e grosseiro. Mas deixa eu te explicar um pouquinho da história, que nós vamos ver o que Abigail foi envolvida. Essa mulher bonita, mas casada com um sujeito mau. Quando Saul, o primeiro rei de Israel foi Saul, não estão lembrados, né? Tinha o período dos juízes, mas de repente Deus pediu um rei, Deus falou, Saul vai ser o rei. Saul foi ungido. Só que Saul se afastou de Deus. Quando Saul se afastou de Deus, Deus disse, eu rejeitei Saul e já escolhi para o lugar de Saul, Davi. Davi foi ungido rei, mas Davi não tomou posse como rei. E quando Saul descobriu que Deus o havia rejeitado e que já havia sido feita uma unção sobre Davi, Saul falou assim, Deus me rejeitou e já foi ungido Davi, pois eu vou matar Davi. E aí ele reúne o seu exército e ele sai à caça de Davi, achando que ele poderia interromper algo que Deus fez. Irmãos, quando Deus determina, não adianta o diabo lutar contra. Quando Deus diz que vai ser de um jeito, não adianta o diabo juntar todo o seu exército maligno. Não adianta ser mau e grosseiro, ele não consegue, porque Deus assim determinou. Davi teve que fugir. E junto com ele, irmãos, muitos outros que também foram perseguidos pelo Saul, porque eles estavam favoráveis a Davi, que foi ungido rei. Eles formaram um pequeno exército que vivia fugindo do rei Saul. E como eles estavam sempre perambulando pelos lugares, aonde eles chegavam, eles tinham que conseguir alimento para o exército. Pelo menos mais de 600 pessoas estavam ali com Davi. Então eles moravam em cavernas, eles moravam no campo, eles comiam o que tinham, eles caçavam e eles dependiam de favores. E eles foram para uma região onde esse Nabal, rico, dono de muitas ovelhas, gado, tinha lá os seus animais. O exército de Davi nunca tocou num animal de Nabal, nunca roubou nada da plantação de Nabal, nunca fez nada. Pelo contrário, eles até protegeram em muitos momentos que outros inimigos invejosos e queriam prejudicar Nabal. Davi estava por perto com o seu exército e protegia. Um dia Davi falou assim, vamos lá falar para o nosso amigo Nabal que nós precisamos um pouco de comida, porque a coisa ficou feia aqui. Então Davi vai e envia algumas pessoas para ir pedir para esse homem rico, porém insensato, mau. E vamos ver como é que foi essa conversa. Agora você abre 1 Samuel 25, vamos ler juntos do verso 9 até o verso 13. Nós estamos aqui no momento em que Davi então manda alguns dos seus homens pedir ajuda para Nabal. Os homens de Davi foram e deram um recado a Nabal em nome de Davi. Então ficaram esperando. E Nabal respondeu, Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar dele. Hoje em dia, há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os meus animais que matei,
para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Irmãos, atitudes insensatas disparam a fúria de alguém que estava em paz. Davi estava em paz. Davi fugiu de Saul porque ele não queria colocar a sua mão. Ele teve muitas oportunidades para acabar com Saul, mas ele sabia que aquele que Deus ungiu, ninguém pode tirar, ninguém pode pôr a mão. Deus pôs, Deus tira na hora que Deus quiser. Davi teve oportunidades dele mesmo acabar com Saul, mas ele não acabou, ele estava fugindo para manter a paz. E aí de repente ele chega nesse Nabal e lhe dá uma oportunidade de continuar mantendo a paz. Olha, nós só precisamos um pouquinho de comida. Você tem tanta coisa aí, Deus te abençoou, nós até ajudamos a proteger, manda alguma coisa para a gente aqui. Houve uma resposta de zombaria. Quem que é Davi? Hoje em dia a coisa está assim, né? E ele veio, você viu o que foi a causa da provocação. Davi perdeu a paciência, falou para os seus homens: olha, todo mundo mete a espada na cinta que nós vamos agora resolver essa questão. Já que esse homem é ingrato, já que esse homem diz que não vai nos ajudar, então ele vai sentir o peso da nossa espada. E aí ele estava decidido. Mas observa que Davi era um homem de paz. Davi estava fugindo de Saul porque ele não queria guerra. Davi mandou pedir para Nabal porque ele não queria invadir, porque ele podia. Ele tinha um exército, ele podia chegar lá e tomar tudo. Ele mandou educadamente: dá um pouquinho para a gente, né? Oportunidade de servir. Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de servir pessoas com aquilo que nós temos, e nós falamos assim: vai trabalhar, vagabundo. Eu não sei você, mas eu tenho aqui comigo que todo mundo que me pede alguma coisa, eu sempre dou. Eu não dou valores que eles gostariam de receber, mas eu sempre dou alguma coisa. Eu nunca digo eu não tenho, porque é mentira, Deus tem me dado. Você nunca pode dizer: desculpa, mas eu não tenho. Você tem, você não quer dar. Então, irmãos, para evitar mentira, carregue sempre umas moedinhas no seu bolso, no seu carro, né? Tenha na sua carteira algumas notas que você sabe que é para repartir mesmo. Porque tem um princípio, né? Que Deus, quando falava para Israel: vocês vão fazer uma grande colheita, mas vocês não colham tudo, deixa um pouquinho lá, porque tem gente para trás que não consegue plantar, mas precisa comer. Então eles vão comer da sobra que você vai deixar para trás para eles. Então, irmãos, coloque esse princípio no seu coração. Deixe sempre alguma coisa para sobrar, para abençoar alguém. Porque às vezes uma moeda que você dá num semáforo para um pedinte, não interessa que ele vai tomar pinga, cachaça, não é problema seu. Mas quando você entrega aquela moeda e fala assim: Deus te abençoe em nome de Jesus. O senhor não imagina o que o Espírito Santo é capaz de fazer no coração daquela pessoa, que você foi diferente, você jogou uma semente de paz naquele coração. Ao passo que você chama ele de vagabundo, devia estar trabalhando, que é isso? Irmãos, isso daí é ser Nabal. Olha para mim e fala assim: nunca faça como Nabal. Mas é facinho fazer como Nabal, irmão. Nossa, você começa a olhar por tantas injustiças, você começa a olhar para tanta coisa, você fala assim: não concordo com isso. Não importa, você não concorda mesmo, eu também não concordo. Mas de repente nós temos a oportunidade de ser sábios, sabe, de evitar que o inimigo mete a espada na cinta e venha para cima de nós. Porque aquela atitude de amor, de entregar um pouquinho, aplacou a ira, a fúria do inimigo. Você passou no teste, você vai ser abençoado pela semente que colocou na mão daquela pessoa. Irmãos, Davi só estava pedindo um pouquinho. Nabal perdeu de colocar uma semente de paz nas mãos de Davi. E aí vem vindo então a ira, a fúria de Davi. Mas olha que interessante. Alguém percebeu o perigo e fez alguma coisa para evitar. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 25, versículo 14 até o 17.
Um empregado, irmãos, vai ver, vai observar e vai, com sensatez, tomar uma providência. Do 14 até o 17, me acompanhe. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente, nunca nos incomodaram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite, todo o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Irmãos, conselho sensato. Eu acho lindo quando Deus sempre providencia, antes de qualquer atitude nossa, Deus sempre nos dá uma chance de pensar no que nós vamos fazer. Já percebeu que muita coisa, quando você parou para pensar, porque Deus às vezes levantou uma pessoa para te dar uma palavra, Deus te mandou um versículo bíblico para você ler, de repente alguma coisa entrou no caminho seu que te fez a pensar no que você ia fazer, você pensando melhor, você não fez. Irmãos, esse empregado sensato falou com Abigail: olha, o nosso patrão é um ignorante, é mau e burro, mas a senhora, além de bonita, é uma mulher sábia. Amém, irmãos? Louvo a Deus quando Deus nos coloca mulheres sábias no nosso caminho. Sabe, é muito bonito, é muito gostoso quando o homem tem uma esposa bonita e sábia, que às vezes ela é bonita, mas é burrinha. Então não é muito interessante, né? E aqui tinha uma combinação, irmãos, que homem de sorte, burro que nem ele só, ignorante que nem ele só. Deus deu uma mulher bonita para ele e sábia. Louva a Deus pelas pessoas que Deus tem posto no seu caminho, que tem agido com sabedoria, e às vezes dão um conselho por você, às vezes dão uma palavra para você pensar melhor no que você está para fazer, porque aquilo que nós fazemos às vezes tem a influência do mal. Irmãos, esse Nabal, ele deu essa palavra dura porque ele tinha um coração maldoso. O diabo deve ter falado muita bobagem no ouvido dele sobre Davi, porque se Davi prestasse, ele não estava fugindo de Saul. Se Davi fosse um homem de Deus, ungido mesmo, Deus tinha posto ele já no trono. O que esse homem está perambulando por aí, com esse exército aí de mendigos, papapá? Quer dizer, o diabo foi e fez a caveira, e o tonto foi e acreditou. Mas a esposa sábia, sabe, ela edifica a sua casa. Irmãos, quantas mulheres têm sido sábias com alguns maridos burrões que tem por aí. Eu louvo a Deus que a minha esposa tem sido sábia, que às vezes eu estou para tomar algumas atitudes muito idiotas, e ela, com todo o jeitinho que Deus lhe deu, com todo o carinho que Deus lhe deu, fala: bem, vamos pensar melhor sobre o assunto. E aí é interessante, irmãos, que ninguém gosta de ouvir que você está errado, e ela não fala que eu estou errado, ela só fala: vamos pensar melhor. E aí ela vem e apresenta assim, sorrateiramente, aquela outra ideia. E eu não fico com vergonha da burrada que eu ia fazer, mas eu paro e penso, falo: sabe que você está certo? Vamos fazer desse jeito então. Irmãos, quantas coisas já foram evitadas pelo conselho dessa mulher sábia que Deus me deu. Eu estou olhando para os irmãos aqui. Deus tem posto mulheres sábias na sua vida, meu irmão. Deus tem posto conselheiros confidentes. Deus tem posto pessoas no teu trabalho, pessoas na tua vizinhança. Ah, mas nem crente é. Não importa. Para manter a paz, muitas vezes o Espírito Santo usa pessoas que não tem nada a ver com aquilo que você pensa sobre ela. E essas pessoas te abençoam com um sábio conselho. Então, irmãos, a atitude de Abigail, nós vamos ler agora aqui 1 Samuel 25, versos 18 e 19, depois pula para o 23 ao 26. Então Abigail
pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo. Ai, Nabal vendo isso. Pôs tudo sobre jumentos, então disse aos empregados: vão na frente que eu vou atrás. Porém, não contou nada ao seu marido. Você acha que ele ia aprovar isso? Essa quantidade de coisas saindo do celeiro dele, indo para Davi, que ele tinha falado, de jeito nenhum. Mas ela ficou quietinha, ela fez, buscando a paz. E aí o versículo 23, quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Irmãos, ela assumiu para si uma culpa. Por quê? Ela estava querendo promover a paz. Irmãos, muitas vezes, assuma a bronca, fique com o prejuízo, assuma a responsabilidade, mas não perca a paz por uma idiotice. Ou seja, não seja um Nabal. Ela mesmo falou: olha, o nome do meu marido já diz quem ele é, tolo. Nabal significa tolo. Irmãos, naqueles dias, colocavam nas pessoas alguns nomes que tinham a ver com a personalidade dele, né? Interessante que os pais, quando viram aquela criança, esse aqui é um tolo, e começaram a chamar de Nabal, 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 né? E pegou, e esse foi o nome dele. E rapaz, ele fez uma nabalice mesmo. Mas a esposa sábia: Senhor, Davi, eu trouxe, olha, viu só, meus empregados já trouxeram, né? Recebe esse presente e nos dê o seu perdão, aplaque a sua ira, porque nós queremos manter a paz. Então faça de tudo, meu irmão, faça-se de bobo para ganhar os bobos. O apóstolo Paulo fala assim: eu já me fiz de tonto para ganhar os tontos, né? Davi uma vez, irmãos, ele se passou de louco, começou a babar na frente de um rei, né? Ele, um homem tão sábio, tão inteligente, de repente babando lá, o rei falou assim: mas quem que é esse cara? Isso é Davi, mas por que está babando? Aí ele está louco. Ih, coitado, deixa ele quietinho, né? Quando você se faz de tolo, as pessoas ficam com dó de você, não fica? Mas quando você se faz de arrogante, as pessoas ficam com raiva. Agora, o que você ganha quando você desperta raiva e quando você desperta piedade? O que dá mais lucro? Depende do resultado que você quer. Se você se faz por tonto para manter a paz, conseguiu? Venceu. Mas se você se faz de arrogante para conseguir a guerra, você consegue também. Porque ninguém tolera um arrogante, ninguém tolera uma pessoa prepotente, uma pessoa mal, com propósitos malignos, né? Mas aquele tolo, ignorante, a gente às vezes, deixa quieto, né? Deixa para lá. Quantas vezes, irmãos, a gente tem que bancar o bobão para manter a paz e não causar mais prejuízo na nossa vida. Então, essa foi a atitude de Abigail. Agora, a atitude dela funcionou, né? Que nós vemos aqui, 1 Samuel 25, verso 32 e o 33, que vai projetar, pode me acompanhar. Davi disse então para Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Oh, glória a Deus! Abençoado aquele que tem o bom senso de manter a paz, mesmo arcando com alguns outros prejuízos. A paz não tem preço, não tem o que você possa dar quando você perde a paz, mas tem muita coisa que você pode dar para você manter a paz. Guarda isso. Depois que você perde, irmãos, correr atrás do prejuízo é uma coisa, mas ficar no prejuízo para não perder é outra coisa. Se fazer às vezes de bobo, não vi, vista grossa, deixa para lá, né? Vamos perdoar. Não. Primeiro
né? Às vezes a gente escuta alguma coisa, já vai falando, não, fica quieto, escuta até o fim. De repente, a hora que terminar a história, você não vai falar o que você ia falar, você não vai fazer o que você ia fazer, porque você percebe que você vai perder a paz. Glória a Deus, irmãos. Mas vamos aqui, esse último texto para concluir essa história, porque ela está nos ensinando uma coisa. Abigail orou e estabeleceu a paz. Essa é a nossa mensagem de hoje. 1 Samuel 25, versículo 35 até o 38, para finalizar. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Você acha que ela deu glória a Deus? Olha, fica tranquila, meus soldados guardem as espadas, também guardei a minha. Essa mulher sábia salvou o dia hoje. Eu não vou ser culpado do sangue de um tolo, porque ele ia matar todo mundo, né? E essa mulher, com sua sabedoria, orou, Deus deu direção, ela manteve a paz. Irmãos, eu digo isso para você, nós fomos chamados para manter a paz. Pague o quanto precisar, mas não perca a paz que Cristo te dá, muitas vezes por causa de uma intolerância. Amém? Agora, o que Deus espera de cada um de nós? Eu vou dizer rapidamente 3 coisas que nós temos que fazer, porque nós somos de Jesus. Os irmãos são de Jesus, amém? Levanta sua mão e confirma aí, diga com toda alegria: eu sou do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, ore e profetize a paz, por quê? Porque, primeiro ponto, Jesus é a sua paz. Aleluia. O que nós temos que fazer quando nós temos essa oportunidade, aprendendo com essa história? Jesus é a nossa paz. Jesus é a sua paz. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, nós lemos assim, uma profecia sobre Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e... fale alto, povo de Deus. Esse é o nome de Jesus, Príncipe da Paz. Jesus é a nossa paz. Jesus foi dado dos céus para a terra, para os homens, em formato de homem, para ser o Príncipe da Paz. Muitos momentos Jesus foi até aconselhado pelos discípulos a destruir uma cidade que o rejeitou. João, apóstolo do amor, chegou uma vez, Jesus falou: Senhor, pela maneira como te trataram, eu posso orar e pedir que Deus mande fogo do céu, acaba com esse povo? Onde já se viu tratar o Senhor desse jeito? Jesus falou: calma, eu não vim para isso, eu vim para ser o príncipe da paz, eu não vim para promover guerra. Quantas pessoas se decepcionaram com Jesus, quando em vez de ele sentar no trono de Israel, ele foi para a cruz no morro? Estava lá Jesus morrendo e se entregando, estava lá as autoridades zombando, achando que eles que estavam matando Jesus. Eles não sabiam que Jesus estava se entregando para continuar sendo o que Deus planejou, o príncipe da paz. Agora nós dizemos que temos Jesus. O mínimo que nós temos que fazer é continuar o propósito do nosso príncipe da paz. Aonde estiver um cristão, filho de Deus, ele não pode apertar o botão da guerra, ele tem que estar sempre apertando o botão da paz. Você está entendendo, irmão? Quantas coisas você pode apertar o botão da guerra quando você falar uma palavra errada, responder uma palavra atravessada, quando alguém às vezes nem fala nada, só te dá um olhar meio assim, e você fala: o que foi, não gostou? Que cara é essa? Fica quieto, baixa a tua cabeça. Não, eu vou me humilhar. Os que se humilharem serão exaltados, disse o príncipe da paz. Não, mas eu sou daquele que não leva o desaforo para casa. Leva sim, porque você leva junto com o desaforo para casa, a paz continua na tua casa. Mas se você não leva o desaforo para casa, você leva a guerra para dentro da sua casa. Amém? Então o mínimo que nós precisamos fazer é cumprir aquele propósito pelo qual foi profetizado por Isaías: ele será chamado Príncipe da Paz. O que faz um servo do Príncipe da Paz, meu irmão? Promove a paz.
Agora eu te pergunto, no que depender de vós, o apóstolo Paulo falou assim: você tem a paz com todas as pessoas. Aleluia. Olha só, os discípulos, irmãos, foram orientados a fazerem o que Jesus fez lá em João 13, versículo 35. João 13, 35, eu quero que você leia comigo. Jesus disse: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como que as pessoas ficam sabendo que você é um cristão? Porque você carrega a Bíblia, você lê a Bíblia, porque você ora ao Senhor, porque você diz que é do Senhor, porque você faz parte de um grupo evangélico, É por isso que eles sabem que você é um cristão, porque você tem dito. Mas o que é que tem falado mais sobre quem você é de verdade? Aquilo que você tem feito. Se o príncipe da paz está dentro de nós, irmãos, não fica bem você está do lado da guerra. Não fica bem. Nós que pedimos o tempo todo: Senhor, venha a paz sobre nossa cidade, sobre nosso país. Deus traz até uma palavra: aqueles que orarem pela paz em Israel serão abençoados. E muitas vezes nós gostamos de falar: Senhor, abençoa Israel, que tem uma promessa que a quem orar pela paz em Israel vai ser abençoado. Tem mesmo essa promessa, mas também tem uma promessa que quando nós orarmos pela nossa casa, ela vai ter paz. Pela nossa cidade ela vai ter paz. Pelo nosso país ela vai ter paz. Pelo nosso planeta ele vai ter paz. Quando nós semearmos a semente que está dentro do nosso coração. Amém? Então esse é o primeiro ponto que nós aprendemos com Abigail. Segundo ponto, vai até 3. Ore, profetize a paz, porque o reino de Deus, ele produz paz. O reino de Deus produz frutos de paz. Consegue imaginar isso? Se nós fazemos parte do reino de Deus, o que você vai encontrar na administração do reino de Deus? A Bíblia nos diz que existe o reino das trevas e o reino da luz. Existe o reino de Satanás, onde ele governa com seus súditos, e existe o reino de Deus, onde o Senhor governa com a igreja. Amém, irmãos? No céu, Deus tem os anjos. Então ele governa o reino lá do céu com seus anjos. Mas na terra, com quem que o Senhor Jesus conta para governar e manter a paz, se ele é o príncipe da paz? É comigo, é com você. Dá uma glória a Deus. Aqui em Romanos 14, versículo 17, olha que instrução linda do apóstolo Paulo. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando que nós ficamos sabendo que o reino de Deus está sendo implantado na terra? Quando? Quando que nós sabemos? O reino de Deus está crescendo na terra. Quando que você sabe? Ah, pastor, é porque tem bastante gente aceitando a Jesus. Ok, mas é só isso? Quando que o reino de Deus está crescendo na terra? Quando os súditos do príncipe da paz estão lutando pela paz, estão estabelecendo a paz, estão passando pela oportunidade de escolher a guerra, estão escolhendo a paz. Os irmãos estão entendendo? Você pode dizer que o reino dos céus está sendo implantado na terra quando a paz do Senhor príncipe está em nós e nós estamos repartindo com pessoas ao redor de nós. E melhor ainda, quando a paz que nós oferecemos para alguém, essa pessoa nem merece. Aleluia. Irmãos, dar aquilo que a pessoa merece é mais que um dever, ok? O sujeito trabalhou, o patrão, quando paga o salário, obrigação cumprida. Mas dar para quem não merece é favor. O que nós recebemos do Senhor? Pelos nossos méritos nós somos perdoados e o nosso nome foi escrito no livro da vida? Ou foi um gesto de bondade do Senhor? Então, vamos fazer igual. Pessoas ao nosso lado não merecem
Mas se a gente der o que ele merece, nós vamos perder a paz. Nós não vamos implantar a paz, nós vamos apertar o botão da guerra. E aí vai estar um monte de Nabal promovendo guerra, quando Deus precisa de várias e várias Abigails promovendo a paz. Dá uma glória a Deus, irmão, aleluia. Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 27, eu deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, não fiquem aflitos e nem tenham medo, aleluia. Então Jesus está dizendo, olha, a paz que eu dou não é a paz que vem de uma conferência da ONU, não é a paz que vem de um conselho de nações, não é a paz de um grupo de políticos que se reúnem, um grupo de militares que se reúnem, uma estratégia, né, uma lei. Não, essa paz aí, eles reúnem, escrevem um negócio lá, depois eles mesmos não cumprem, quebra tudo, e condena, descondena, quebra, constrói, e essa é a paz do mundo. Hoje tem, amanhã não tem. Jesus falou, não, não é isso não, o que eu dou para vocês, ninguém tira. Ninguém tira. Mas tem quem quer tirar? Ninguém pode tirar. Maior é o que está em nós do que aquele que está contra nós. Mas você não pode jogar fora? O ladrão não pode entrar na tua casa, porque maior é o que está a teu favor. Mas você não pode pegar alguma coisa que está dentro da tua casa e jogar fora? Outro dia eu estava fazendo uma faxina em casa e eu precisava limpar algumas coisas, mas não estava cabendo no meu quintal, que é muito pequeno. Eu peguei e coloquei na rua, alguns móveis ali, mas eu já fiquei esperto, porque quando você coloca alguma coisa na rua, tem sempre aqueles que passam e falam, opa, a catatreca está passando, né? É para jogar fora. Dito e feito, irmãos. Tinha posto algumas coisinhas ali, de repente eu olhei pela janela, alguém falou, escuta, posso levar isso embora? Falei, não, só está aí porque não cabe no meu quintal, eu estou limpando aqui para botar para dentro. Calma. André sabe a minha situação pequena lá, né? Eu pus uma porta na rua, eu pus um móvel para a rua, eu pus uma cadeira na rua, de repente o sujeito já está embaixo do braço, posso levar embora? Não, não é lixo não. Então, irmãos, era meu, mas de repente uma bobeada, né? Tem muita coisa que o Senhor te deu, mas uma bobeada, irmão, você joga fora. Fica esperto, a paz é isso, está indo tão bem, você vai e faz uma coisa errada, você jogou fora. Amém? Fica esperto, povo de Deus, glória a Deus. Último ponto para encerrar, ele vai ser bem rapidão aqui, né? Irmãos que vão tocar aqui para a gente, pode vir para cá. Ore e profetize a paz, porque você é empoderado para promover a paz. Pensa nessa palavra, empoderado, com um propósito. Por que Deus nos empodera? O que é empoderar, irmãos? Encher de força, encher de poder, encher de sabedoria, encher de recurso, ok? Empoderado é Deus colocando aquilo que você precisa, seja lá o que for. Precisa de saúde, Deus põe. Precisa de dinheiro, Deus põe. Precisa de inteligência, Deus põe. Precisa de pessoas te ajudando, Deus põe, ok? Então você é empoderado para quê? Para promover a paz, não é para outra coisa não, é promover a paz. Aí nós lemos Jesus dizendo em Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Você é empoderado com paz para promover a paz, você é cheio de paz porque você é filho de Deus. Aí o salmista diz lá no Salmo 85, verso 9, perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. Aleluia. A justiça irá diante dele, e preparará o caminho para os seus passos. A justiça e a paz se beijarão. Aleluia. Fica de pé, por favor. A justiça e a paz se beijarão. Eu quero que você pense nessa palavra. A justiça e a paz vão andar juntos.
um vai gostar tanto do outro que vão se beijar. Irmãos, a justiça e a paz. Muitas vezes nós queremos, sob pretexto de praticar justiça, fazer algumas coisas que acabamos com a paz. Ah, mas a justiça foi feita. Não entra nessa não. Não, mas pelo menos a justiça foi feita. Não. Deus está dizendo que a justiça e a paz vão andar juntos. Aquilo que vem de Deus, irmãos, é justo e traz paz. Aquilo que pode parecer justo, mas vai promover guerra, não entra nessa. Não entra nessa. Amém? A justiça e a paz juntos. Não entra nessa de não, ou uma coisa ou outra, não. Juntos. Justiça e paz. Aqui Mateus 5:44, Jesus mandou fazer o seguinte: eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês. Quero que você pense agora, tem alguma coisa que você sente que estão fazendo contra você? E você às vezes está até orando, Senhor, Tu és a minha vingança, vai lá e destrói os meus inimigos. Irmãos, essa oração era no Velho Testamento. O salmista, quando não tinha um intercessor no céu, ele acreditava que Deus era o Deus da guerra e que a única coisa que precisava era a justiça, mesmo que perdesse a paz. Mas Jesus vem e diz, a justiça e a paz vão andar juntos. Orem pelos que perseguem vocês, para que vocês não percam a paz por causa dessa perseguição. Lá em Lucas 6:28, Jesus disse, desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, nesses dias que nós estamos aqui. Nós estamos no momento político do nosso país. Quanta coisa nós estamos ouvindo de pessoas que estão dizendo, não, mas nós vamos, se precisar pegar em armas, mas nós vamos manter a paz. A justiça e a paz vão andar junto. Não entra nessa de perder a amizade com alguém, de criar uma inimizade, de criar uma briga, de criar até morte, separação, sob pretexto, mas a paz, a justiça vai ser feita. Não, a justiça e a paz vão andar junto. Ah, mas e a perseguição? Nada acontece se Deus não permite. Eu amo, irmãos, quando a palavra de Deus diz, todas as autoridades que estão sobre nós têm a permissão de Deus. E quando Deus permite uma autoridade vir sobre nós, e ela não é segundo a vontade de Deus, Deus tira da maneira que Ele quiser. Davi foi eleito por Deus sucessor de Saul, que Saul parou de fazer o que Deus se agradava. Deus tirou Saul. Irmãos, Davi podia ter destruído Nabal e toda a sua casa, mas dele não fez isso e agradeceu que alguém o ajudou. Nós estamos com oportunidades na mão, de nesses dias de tumulto estabelecer a paz. Você que pertence a um grupo de WhatsApp, de redes sociais, seja promotor da paz. Mas não passe para frente nada que você saiba que não vai promover paz. E nós ficamos às vezes com coceira de falar, isso aqui eu tenho que mandar para fulano. Faz isso não. Se você mandar para ele, ele vai ficar irado. Mas pelo menos ele vê. Deixa. Não seja você que vai mostrar. Porque se você orar, o Espírito Santo o convence. E Deus o convence. E você não perde a paz. Nós somos filhos da paz, promotores da paz, cristãos. Não entra nessa, irmão, de dizer que é cristão, mas está disposto a pegar em armas. Cristão não pega em armas. Amém? O Senhor guerreia por nós. Zacarias 8,16, último versículo. São essas as coisas que vocês devem fazer.
Digam todos a verdade uns aos outros. Decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar para você. Antes de encerrar essa mensagem, eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe com sabedoria. Pai, eu quero que nesse momento, cada um de nós aqui, que nos chamamos de crentes no Senhor, cristãos, eu quero, Pai, que nós que dizemos que temos o Senhor Jesus, nós possamos promover ambientes de paz aonde nós estamos convivendo. Ó Senhor Deus, eu quero que no nosso lar tenha paz. Senhor, eu quero que na nossa igreja nós tenhamos cada dia mais a Tua paz. Senhor, eu quero que na nossa cidade haja a Tua paz, na nossa nação haja a Tua paz. Senhor, eu quero que cada um de nós que estamos aqui, recebendo neste momento essa palavra do Senhor, nós possamos ter forças para acreditar que nós somos filhos do Príncipe da Paz e nós somos promotores da Tua paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Eu quero que você olhe para essa última frase e pronuncie junto comigo. Diga assim junto comigo, vai projetar para você ver essa última frase. Vamos dizer junto? Nós somos os servos de Jesus que o ajudam a promover a paz. Agora eu peço que você coloque na primeira pessoa do singular. Diga, eu sou um servo de Jesus que o ajuda a promover a paz. Amém? Glória a Deus, que Deus continue falando mais no seu coração e você vença todas as ciladas, todas as batalhas para a honra e glória do Senhor Jesus.